Eduardo Monterrey recusava todas as danças há anos. Naquela noite, seria apenas mais uma recusa, até ver a faxineira dançando com a filha nos bastidores. Aquele momento simples despertou algo que ele achava perdido para sempre. O salão principal do Resort Monte Vista brilhava sob os lustres de cristal. Música clássica preenchia cada canto, enquanto dezenas de convidados circulavam entre taças de champanhe e sorrisos calculados. Era o evento do ano. O baile beneficente que todos da alta sociedade esperavam para ver e ser vistos. Eduardo Monterrey estava ali, mas não por vontade própria. Ele observava tudo de longe, encostado em uma das colunas do salão, com a postura impecável de sempre. Para quem olhasse de fora, ele parecia apenas mais um bilionário entediado. Mas por dentro, cada segundo naquele lugar era um peso, especialmente quando a música começava a tocar. Eduardo, que bom te ver! A voz estridente de Camila Fontana cortou seus pensamentos. Ela se aproximava com um vestido chamativo e um sorriso que tentava parecer casual, mas era pura ansiedade. Estava esperando que você finalmente me desse a honra de uma dança. Eduardo respirou fundo. Sempre a mesma conversa. Agradeço o convite, Camila, mas não estou dançando esta noite. Oh, vamos lá! É só uma música! Ela riu forçado, tocando seu braço. Não! A resposta veio firme. Aproveite o evento. Ele se afastou antes que ela pudesse insistir. Cruzou o salão ignorando os olhares curiosos e os sussurros que sempre vinham quando ele recusava alguém. Não era novidade. Fazia anos que Eduardo não dançava. Anos que ele recusava todo e qualquer convite. As pessoas especulavam, inventavam histórias, diziam que ele era arrogante, frio, inacessível. Mas a verdade era muito mais simples e dolorosa do que qualquer fofoca. Ele simplesmente não conseguia. Eduardo atravessou o corredor lateral que levava aos bastidores do resort. Ali, longe dos holofotes e das expectativas, ele podia respirar. O som da música ficou abafado. O peso no peito aliviou um pouco. Ele parou em frente a uma das janelas e fechou os olhos. Tentou afastar as memórias, mas elas sempre voltavam. Foi quando ouviu uma risada, infantil, leve, genuína. Eduardo abriu os olhos e virou a cabeça. O som vinha do pequeno salão auxiliar no final do corredor. A porta estava entreaberta e uma luz suave escapava pela fresta. Curioso, ele se aproximou em silêncio. E então, pela fresta da porta, viu. Uma menina pequena dançava sozinha no centro do salão vazio. Ela não devia ter mais que 6 anos. Usava uma roupa simples, nada comparado aos vestidos luxuosos do evento principal. Mas havia algo nela. Uma graciosidade natural, uma alegria pura que iluminava o ambiente. Ela girava com os braços abertos, os olhos fechados, sorrindo como se estivesse em outro mundo. Tropeçava de vez em quando, mas continuava. Ria de si mesma, recomeçava. Mamãe, olha, fiz a pirueta. A menina girou desajeitada e quase caiu, mas manteve o equilíbrio no último segundo. Você está linda, Isabela. A voz veio de uma mulher sentada ao lado, observando com um olhar cheio de amor. Uma bailarina de verdade. Eduardo sentiu o ar faltar. A mulher usava uniforme de trabalho. Funcionária da limpeza, provavelmente. Ela segurava um pano nas mãos, como se tivesse sido interrompida no meio do expediente. Mas agora, tudo o que ela fazia era olhar para aquela criança com uma expressão que misturava orgulho e algo mais profundo. Algo parecido com saudade. Um dia eu vou dançar num palco enorme, mamãe, e você vai estar lá na primeira fileira. A menina abriu os braços teatralmente. A mulher sorriu, mas Eduardo viu. Ele viu a tristeza escondida por trás daquele sorriso. Viu a mão dela apertar o pano com força. Viu o brilho nos olhos que tentava segurar. Eu vou estar, meu amor. Sempre vou estar. Isabela correu até a mãe e a abraçou com força. A mulher fechou os olhos e afundou o rosto no cabelo da filha, como se quisesse gravar aquele momento para sempre. Eduardo ficou paralisado. Ele não sabia por que não conseguia se mover. Não sabia por que aquela cena simples, tão distante do seu mundo, o atingia com tanta força. Mas havia algo ali, algo puro, algo verdadeiro, algo que ele não sentia há anos. Por um instante,
Ele não estava mais naquele corredor. Ele estava em outro lugar, em outro tempo, vendo outra mulher dançar, ouvindo outra risada, sentindo outra dor. Senhor Monterrey. Eduardo se virou bruscamente. Um dos seguranças do resort estava parado atrás dele, segurando um tablet. Desculpe interromper, senhor, mas a coordenadora do evento está pedindo sua presença no palco. Vai fazer o discurso de abertura. Eduardo olhou de volta para o salão auxiliar. A porta ainda estava entreaberta. A menina agora cantarolava baixinho enquanto tentava ensinar um passo para a mãe, que ria negando com a cabeça. Daqui a pouco, Eduardo respondeu sem tirar os olhos da cena. Mas, senhor, eles estão esperando... Eu disse daqui a pouco. A voz saiu mais firme. O segurança entendeu e se afastou. Eduardo ficou ali mais um momento, observando, sentindo algo se mover dentro do peito. Algo que ele achava que havia morrido junto com ela. Finalmente ele se afastou da porta. Caminhou de volta para o salão principal com passos lentos. Mas sua mente estava longe, muito longe. Quando subiu ao palco e pegou o microfone, os aplausos ecoaram automaticamente. Ele fez o discurso de sempre. Agradeceu os convidados. Falou sobre a importância da caridade, sobre o impacto positivo que aquele evento trazia para a comunidade. Mas pela primeira vez em anos, suas palavras pareciam vazias. Porque tudo que ele conseguia pensar era naquela mulher, naquela criança, naquela dança. E em como, por alguns segundos, ele havia sentido algo que jurava nunca mais sentir: esperança. Quando o discurso terminou e os aplausos voltaram a ecoar, Eduardo desceu do palco. Mais 3 mulheres se aproximaram pedindo danças. Ele recusou todas, educadamente, friamente, como sempre. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele tinha um motivo para recusar, porque agora ele sabia que existia algo mais importante acontecendo nos bastidores do seu próprio resort. Algo que ele precisava entender. Algo que talvez pudesse mudar tudo. Eduardo atravessou o salão novamente, mas quando chegou ao corredor dos bastidores, o salão auxiliar estava vazio. A luz apagada, a porta fechada. Elas tinham ido embora. Ele ficou parado ali, sozinho no corredor silencioso, com um sentimento estranho no peito. Pela primeira vez em muito tempo, Eduardo Monterrey queria encontrar alguém. E ele não fazia ideia do que isso significava. Eduardo não conseguiu dormir naquela noite. Deitado na suíte presidencial do resort, ele olhava para o teto enquanto a cena se repetia em sua mente. A menina dançando, a mãe observando, aquele sorriso carregado de tristeza, aquele abraço apertado demais. Ele se levantou antes do amanhecer, colocou um casaco e desceu até o saguão principal. O resort estava silencioso a essa hora. Apenas a equipe de limpeza trabalhava discretamente, preparando tudo para mais um dia. Eduardo parou no balcão da recepção. A atendente do turno da madrugada levantou os olhos, surpresa ao vê-lo. Senhor Monterrey, aconteceu algo? Precisa de alguma coisa? Preciso de uma informação. Ele apoiou as mãos no balcão. A funcionária que estava ontem no salão auxiliar durante o evento. Uma mulher com uma criança pequena. Quem é ela? A atendente piscou confusa. Senhor, temos várias funcionárias com filhos. Mas se estava no salão auxiliar, deve ser a Clara Santos. Ela trabalha na equipe de limpeza e às vezes traz a filha quando não tem com quem deixar. Eduardo assentiu devagar. E onde ela está agora? Deve estar no subsolo, organizando os suprimentos. O turno dela começa cedo. Sem dizer mais nada, Eduardo seguiu para os elevadores de serviço. Desceu até o subsolo. O cheiro de produtos de limpeza misturado ao som de água corrente preenchia o corredor estreito. Ele caminhou devagar, observando cada porta, até ouvir vozes. Uma voz infantil e uma voz feminina respondendo com paciência. Ele parou na porta entreaberta. Clara estava de costas, organizando toalhas em prateleiras altas. Isabela estava sentada no chão, desenhando em um caderno velho com lápis de cor gastos. Mamãe, quando eu crescer, posso ser bailarina de verdade? Clara parou o que estava fazendo. Seus ombros ficaram tensos por um segundo. Claro que pode, meu amor. Você pode ser o que quiser. Mas a gente não tem dinheiro para a escola de dança, né? A voz da menina saiu baixa. A tia Joana disse que é muito caro.
Clara se virou e se agachou na frente da filha. Segurou o rostinho dela com carinho. Isabela, escuta a mamãe. Dinheiro a gente consegue trabalhando. Mas talento? Talento é um presente. E você tem esse presente. Nunca deixe ninguém tirar isso de você, entendeu? A menina assentiu, os olhos brilhando. Você também tinha esse presente, né, mamãe? Clara sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Tinha. Faz muito tempo. Por que você parou de dançar? A pergunta ficou suspensa no ar. Clara respirou fundo antes de responder. Porque às vezes a gente precisa escolher. E eu escolhi você. E foi a melhor escolha que já fiz na vida. Isabela abraçou a mãe com força. Clara fechou os olhos, segurando aquele abraço como se fosse a única coisa que importasse no mundo. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele bateu levemente na porta. As duas se viraram assustadas. Clara se levantou rapidamente, ajeitando o uniforme, o rosto pálido de surpresa. Senhor Monterrey, Desculpe, eu não sabia que o senhor estava aqui. Isabela, fica quieta. A menina se encolheu, segurando o caderno contra o peito. Eduardo levantou a mão em um gesto tranquilizador. Não precisa se desculpar. Eu que deveria ter avisado. Posso falar com você um momento? Em particular? Clara olhou para Isabela, hesitante. Isabela, vai ali para a salinha e espera a mamãe, tá bem? A menina assentiu e saiu correndo, lançando um olhar curioso para Eduardo antes de desaparecer pelo corredor. Quando ficaram sozinhos, Clara cruzou os braços, defensiva. Se é sobre ontem, eu peço desculpas. Eu sei que não deveria ter trazido minha filha para o evento, mas a creche cancelou em cima da hora. Eu não tinha ninguém para deixar ela. Não vai acontecer de novo. Não é sobre isso. Eduardo deu um passo à frente. Eu vi vocês dançando. Clara congelou. O quê? No salão auxiliar. Vi sua filha dançando. E vi você observando ela. Ele fez uma pausa. Você já foi dançarina profissional. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Clara desviou o olhar, os lábios apertados. Isso foi há muito tempo. Não importa mais. Importa sim. Eduardo se aproximou mais um passo. Porque pelo jeito que você olhava para ela, ainda importa. Muito. Clara soltou o ar devagar, os ombros caindo. Ela se virou de costas, apoiando as mãos na prateleira. Eu estudei dança durante anos. Era boa, muito boa. A voz saiu baixa, carregada de uma dor antiga. Tinha bolsa numa escola importante. Estava prestes a entrar numa companhia profissional. Era tudo que eu sempre quis. Ela parou, como se as próximas palavras fossem difíceis demais para sair. Mas então eu descobri que estava grávida. O pai, ele não quis saber. Sumiu antes mesmo da Isabela nascer. E de repente eu estava sozinha. Sem família, sem apoio. Apenas eu e uma criança a caminho. Eduardo não disse nada. Apenas ouviu. Eu tentei continuar. Tentei conciliar tudo. Mas não dava. As aulas eram caras. Eu precisava trabalhar. Precisava pagar aluguel, comida, fraldas. Ela soltou uma risada amarga. Dança não paga conta. Então eu larguei. Larguei tudo. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando de lágrimas contidas. E eu não me arrependo. Minha filha é minha vida. Mas tem dias que eu olho para ela dançando e me pergunto como seria se eu não tivesse desistido. Se eu tivesse tido uma chance. Só uma chance. O silêncio entre eles era denso. Eduardo entendeu. Entendeu cada palavra. Porque ele também sabia o que era viver com o peso de um sonho interrompido, de um talento desperdiçado, de uma vida que poderia ter sido diferente. E agora? Ele perguntou. Você ainda dança? Clara limpou os olhos rapidamente, tentando recuperar a compostura. Aos finais de semana eu dou aulas voluntárias para crianças carentes no centro comunitário do bairro. Não é nada profissional. É a única forma que encontrei de manter a dança viva de alguma maneira. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois ele falou. Eu quero ver. Clara franziu a testa. Ver o quê? Essas aulas. Quero ver você ensinando. Por quê? A desconfiança apareceu no rosto dela. Eduardo não tinha uma resposta pronta. Ele apenas sabia que precisava ver. Precisava entender por que aquela mulher,
Aquela história, aquela dança, haviam mexido tanto com ele. Porque eu preciso. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Clara o estudou por um longo momento. Havia algo no olhar dele. Algo que ela não conseguia decifrar. Não era pena. Não era curiosidade superficial. Era algo mais profundo. Finalmente, ela suspirou. Amanhã, 9 horas da manhã. Centro Comunitário Vila Nova. Fica do outro lado da cidade. Mas eu te aviso desde já, Sr. Monterrey. Não é lugar para gente como o senhor. Estarei lá. Eduardo respondeu sem hesitar. Ele se virou para sair, mas parou na porta. E Clara? Ele olhou por cima do ombro. Obrigado por me deixar ver. Ela não respondeu. Apenas o observou sair, completamente confusa sobre o que acabara de acontecer. Quando ele desapareceu pelo corredor, Clara apoiou as mãos na prateleira novamente, o coração batendo forte no peito. Pela primeira vez em anos, algo havia mudado. Ela só não sabia ainda se era para melhor ou para pior. O Centro Comunitário Vila Nova ficava do outro lado da cidade. Não era o tipo de lugar que Eduardo Monterrey costumava frequentar. As paredes descascadas, a pintura desbotada, o portão enferrujado, tudo ali gritava abandono. Mas quando ele estacionou o carro naquela manhã de sábado, nada disso importava. Ele podia ouvir a música antes mesmo de entrar. Uma melodia suave tocava em algum aparelho de som velho. E junto com ela, vozes infantis rindo. Eduardo empurrou a porta de metal que rangia e entrou. O salão era pequeno. O chão de cimento estava rachado em alguns pontos. Espelhos improvisados cobriam uma das paredes. Não havia barra de balé adequada. Apenas um cano de ferro preso com suportes caseiros. Mas nada disso parecia importar para as 10 crianças que estavam ali. Elas dançavam. E na frente delas, comandando cada movimento com uma graciosidade que tirava o fôlego, estava Clara. Eduardo parou na entrada, incapaz de se mover. Ela estava completamente diferente. Sem o uniforme de trabalho. Sem a postura defensiva. Seus cabelos estavam presos e ela usava roupas simples de dança. Mas era a expressão no rosto dela que mudava tudo. Ela sorria. Sorria de verdade. Com os olhos brilhando de uma forma que ele não tinha visto antes. Isso, Júlia. Braços mais leves. Imagina que você está segurando uma pena. Clara corrigiu uma menina pequena com suavidade. Dança não é força. É leveza. É sentir a música dentro do seu coração. As crianças seguiram o movimento. Algumas desajeitadas, outras mais fluidas. Isabela estava entre elas, radiante, copiando cada gesto da mãe com dedicação intensa. Clara girou demonstrando um passo e por um segundo, apenas um segundo, Eduardo viu quem ela realmente era. Não era a faxineira do resort. Não era a mãe lutadora que trabalhava até exaustão. Era a dançarina, a artista, a mulher que havia sido obrigada a esconder seu talento para sobreviver. A música terminou. As crianças aplaudiram animadas. Tia Clara, você é a melhor professora do mundo. Uma garotinha abraçou a perna dela. Clara riu, acariciando a cabeça da menina. Vocês que são incríveis. Agora vão beber água enquanto eu preparo a próxima música, tá bom? Foi quando ela viu Eduardo parado na entrada. A expressão dela mudou instantaneamente. A leveza desapareceu. A guarda subiu de novo. Ela caminhou até ele enquanto as crianças corriam para o bebedouro. Então você realmente veio. A voz dela saiu baixa, quase incrédula. Eu disse que viria. Eduardo olhou ao redor. Isso aqui é incrível. O que você está fazendo com essas crianças é incrível. Clara cruzou os braços, desconfortável com o elogio. É só uma aula, nada profissional. Nada que vá mudar a vida de alguém. Está errada. Eduardo a encarou diretamente. Você está mudando a vida delas. Cada segundo aqui. Porque você está dando para elas algo que ninguém pode tirar. Esperança. Clara desviou o olhar, os olhos brilhando. Por que você está aqui, Sr. Monterrey? De verdade, por que um homem como você se importa com uma aula de dança num lugar esquecido? Eduardo hesitou. Ele não tinha uma resposta simples, mas tinha uma verdade. Porque quando eu vi você ontem com sua filha, eu vi algo que perdi há muito tempo. E eu preciso entender o que é. Antes que Clara pudesse responder, Isabela apareceu correndo, segurando um papel amassado. Mamãe,
Olha o desenho que eu fiz. Ela parou ao ver Eduardo. Oi, você é o homem do hotel, né? Eduardo se agachou na altura dela, sorrindo. Sou. Meu nome é Eduardo. E você deve ser a Isabela. A menina assentiu animada. Você gostou da minha dança? Eu vi você olhando ontem. Clara congelou. Isabela... Gostei muito. Eduardo respondeu com sinceridade. Você tem um talento especial. Isabela abriu um sorriso enorme. Um dia eu vou ser bailarina famosa, igual minha mãe ia ser. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara puxou a filha pela mão, a voz tensa. Isabela, volta para as meninas. Já vamos continuar a aula. A menina saiu pulando. Eduardo se levantou lentamente, observando Clara evitar seu olhar. Ela não sabe. Eduardo disse baixo. Não sabe que você desistiu por causa dela. E nunca vai saber. Clara respondeu firme. Porque ela não tem culpa. Ela nunca teve. Eu não disse que tem, mas você merecia ter tido uma escolha. Clara soltou uma risada amarga. Escolha? Você acha que gente como eu tem escolha? Eu tinha 24 anos, Sr. Monterrey. Grávida. Sozinha. Sem dinheiro. Sem apoio. A única escolha que eu tive foi entre desistir dos meus sonhos ou deixar minha filha passar fome. Não é uma escolha. É sobrevivência. A dor na voz dela era crua. Real. Eduardo sentiu cada palavra. E se eu te oferecesse outra chance? Clara franziu a testa. O que você está falando? Eduardo respirou fundo antes de continuar. O resort vai fazer um evento beneficente especial daqui a algumas semanas. Uma apresentação de dança, algo diferente. Algo que mostre que arte não é privilégio, é direito. Ele fez uma pausa. Eu quero que você dance comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Clara o encarou como se ele tivesse dito a maior insanidade do mundo. Você está brincando. Não estou. Você quer que eu, uma faxineira, dance com você, o dono do resort, num evento da alta sociedade? Ela soltou uma risada incrédula. Senhor Monterrey, com todo respeito, o senhor está louco. Talvez, mas eu estou falando sério. Por quê? A voz dela saiu alta, carregada de raiva e confusão. Por que você está fazendo isso? É pena? É culpa? Quer se sentir melhor consigo mesmo ajudando a pobre coitada? Não é nada disso. Eduardo deu um passo à frente. Eu não danço há anos, Clara. Anos. Desde que minha esposa morreu. O nome dela não havia sido mencionado ainda, mas agora estava ali, suspenso entre eles. Clara ficou paralisada. Sua esposa? Ela era dançarina, profissional, brilhante. A voz de Eduardo tremeu pela primeira vez. Ela amava dançar mais do que qualquer coisa no mundo. E quando ela se foi, eu jurei que nunca mais tocaria naquele salão. Nunca mais sentiria aquilo de novo, porque doía demais. Ele olhou diretamente nos olhos de Clara. Mas então eu vi você, vi sua filha, e pela primeira vez desde que perdi minha esposa, eu senti algo. Algo que não era só dor. E eu preciso entender o que é isso. Preciso tentar. Clara estava sem palavras. Lágrimas escorriam pelo rosto dela sem que ela percebesse. Eu não posso, ela sussurrou. Eu não posso ser a substituta da sua esposa. Não é isso que estou pedindo. Eduardo disse firme. Estou pedindo uma chance. Uma chance para mim de voltar a sentir algo. E uma chance para você de voltar a ser quem você realmente é. Nem que seja por uma noite. Clara virou o rosto, limpando as lágrimas rapidamente. Ela estava tremendo. As pessoas vão rir de mim. Vão me humilhar. Eu sou ninguém. Você não é ninguém. Eduardo segurou o braço dela com delicadeza, fazendo-a olhar para ele. Você é uma mulher que desistiu de tudo para dar vida a outra pessoa. Você é uma mãe que trabalha até a exaustão para garantir que sua filha tenha esperança. Você é uma dançarina que nunca deixou a arte morrer, mesmo quando tudo conspirou contra você. Ele fez uma pausa. Você é tudo, Clara. Menos ninguém. O silêncio entre eles era denso, carregado de emoção. Finalmente, Clara soltou o ar devagar. Uma noite? Uma noite. E depois? Depois você decide. Sem pressão, sem promessas, apenas uma chance. Clara fechou os olhos. Pensou em Isabela. Pensou nos anos de sacrifício.
Pensou nos sonhos enterrados. Pensou em quem ela costumava ser antes de se tornar apenas a mãe ou a faxineira. Quando abriu os olhos, havia uma determinação nova ali. Tudo bem, eu vou dançar com você. Eduardo soltou o ar que nem sabia que estava aprendendo. Obrigado. Mais uma coisa, Sr. Monterrey. Clara levantou o queixo. Se eu vou fazer isso, não será como sua funcionária. Será como sua igual, entendeu? Eduardo sorriu pela primeira vez em muito tempo. Entendido. Ele estendeu a mão. Clara apertou. E naquele aperto de mão simples, algo mudou para sempre. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquela decisão não era apenas sobre uma dança. Era sobre redenção, sobre segundas chances, sobre duas almas partidas encontrando um caminho de volta para a luz. E o passado que os conectava estava prestes a vir à tona de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Os ensaios começaram na semana seguinte. Eduardo reservou um dos salões privados do resort nas noites em que o movimento era menor. Longe dos olhares curiosos, longe dos julgamentos. Ali era só ele, Clara e a música. Na primeira noite, Clara chegou 20 minutos atrasada. Entrou pela porta dos fundos, ainda com o uniforme de trabalho, uma mochila surrada no ombro. Desculpa, meu turno atrasou, ela disse sem fôlego. Eduardo estava parado no centro do salão, ao lado de um aparelho de som improvisado. Ele acenou com a cabeça. Sem problemas, tem um vestiário ali. Pode trocar de roupa se quiser. Clara olhou ao redor, claramente desconfortável. Aquele salão era 10 vezes maior que o centro comunitário onde ela dava aulas. O chão era de madeira polida. Espelhos cobriam todas as paredes. Tudo ali gritava luxo. Ela se sentiu pequena. Eu não sei se isso foi uma boa ideia, Clara disse, a voz hesitante. Eduardo se aproximou. Por que não? Porque eu não pertenço a esse mundo. Porque faz anos que eu não danço de verdade. Porque... Ela parou mordendo o lábio. Porque eu tenho medo de decepcionar você. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois, ele falou com uma honestidade crua. Clara, eu não dancei há anos. Há anos. Desde que perdi minha esposa, eu travei. Toda vez que ouço música, tudo que sinto é dor. Ele olhou diretamente para ela. Se alguém aqui vai decepcionar, sou eu. A vulnerabilidade na voz dele era inesperada. Clara piscou surpresa. Então por que está fazendo isso? Porque eu cansei de viver pela metade. E você também. Ele estendeu a mão. Então que tal a gente decepcionar juntos? Clara olhou para aquela mão estendida. Hesitou. Depois, lentamente, aceitou. Eduardo ligou a música. Uma valsa suave começou a tocar. Eles se posicionaram. Ele colocou uma mão na cintura dela, segurando a outra mão com delicadeza. Clara sentiu o coração disparar. Fazia tanto tempo desde que ela havia dançado assim. O primeiro passo foi hesitante, desajeitado. Nenhum dos dois conseguia se soltar. Relaxa, Eduardo sussurrou. Estou tentando. Clara respondeu, tensa. Eles deram mais alguns passos. A música continuava, mas eles estavam travados. Dois estranhos tentando se mover como um só. De repente, Eduardo parou. Não está funcionando. Clara soltou a respiração que estava prendendo. Eu avisei. Eu não sirvo para isso. Não é isso. Eduardo balançou a cabeça. É que a gente está dançando pelos motivos errados. Clara franziu a testa. Como assim? Eduardo deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo. Minha esposa costumava dizer que dança não é sobre os passos, é sobre a história. Você não dança para impressionar. Você dança para sentir, para lembrar, para viver. Ele olhou para Clara. Então me conta, por que você começou a dançar? A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela parou pensando. Eu tinha 7 anos. Minha mãe me levou numa apresentação de balé. Era algo gratuito na praça. E quando eu vi aquelas mulheres dançando, eu senti algo. Algo que eu nem sabia que existia. Ela sorriu ao lembrar. No dia seguinte, eu dancei descalça no quintal de casa por horas. Minha mãe achou que eu estava louca. Eduardo sorriu também. E você nunca parou? Não. Mesmo quando não tinha dinheiro para aulas, eu assistia vídeos na biblioteca pública.
Copiava os movimentos sozinha. Treinava até meus pés sangrarem. Ela fez uma pausa. Dança era minha fuga, minha liberdade. Era onde eu podia ser eu mesma. Eduardo assentiu devagar. Minha esposa dizia a mesma coisa. A voz dele saiu carregada de emoção. Ela costumava dançar sozinha no jardim quando achava que ninguém estava vendo. Dizia que era quando ela conversava com Deus. Clara sentiu o peito apertar. Como ela se chamava? Eduardo hesitou. Era a primeira vez que ele ia dizer aquele nome em voz alta para alguém de fora da família. Helena. Helena Monterrey. O mundo parou. Clara ficou completamente imóvel. Seus olhos se arregalaram. O sangue fugiu do rosto. O que você disse? Eduardo percebeu a reação imediatamente. Helena, por quê? Você conhecia ela? Clara deu um passo para trás, a mão indo para a boca. Ela estava tremendo. Não pode ser. Clara, o que está acontecendo? Ela correu até a mochila que havia deixado no canto do salão. Abriu o zíper com as mãos trêmulas e tirou uma pequena carteira velha. De dentro da carteira, puxou uma foto desbotada. Com os olhos cheios de lágrimas, ela estendeu a foto para Eduardo. Ele pegou e congelou. Na foto, duas jovens sorriam para a câmera. Não deviam ter mais que 18 anos. Estavam usando roupas de dança, abraçadas, radiantes. Uma delas era Clara, mais jovem, mas inconfundível. A outra era Helena. Eduardo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Como? A voz dele saiu rouca. Clara soluçou, limpando as lágrimas que escorriam sem controle. Ela era minha melhor amiga. Minha melhor amiga. Nós estudamos juntas na escola de dança por anos. Ela era tudo para mim. Eduardo não conseguia falar. Apenas olhava para aquela foto, para aquele sorriso, para a esposa que ele havia perdido ao lado da mulher que estava parada na sua frente agora. Quando ela começou a namorar você, eu estava tão feliz por ela. Clara continuou, a voz quebrada. Ela merecia alguém que a amasse tanto, que entendesse o quanto dança significava para ela. Ela parou, respirando com dificuldade. E então eu engravidei. Perdi contato com todo mundo. Larguei a dança, me afastei. Eu tinha vergonha. Vergonha de ter fracassado. Clara, eu não sabia que ela tinha... Clara não conseguiu terminar a frase. Eu só soube anos depois. Alguém me contou. Mas eu nunca tive coragem de procurar você. Nunca tive coragem de enfrentar que eu não estava lá quando ela precisou de mim. A dor na voz dela era insuportável. Eduardo deixou a foto cair no chão. Ele deu um passo à frente segurando os ombros de Clara. Escuta o que eu vou te dizer. A voz dele estava firme, apesar das lágrimas que também escorriam agora. Helena nunca te culpou. Ela falava de você, sempre. Dizia que você tinha um talento raro, que você merecia ser grande. Ela entendia. Ela sempre entendeu. Clara balançou a cabeça soluçando. Mas eu prometi. Quando a gente se formou juntas, nós prometemos. Prometemos que nunca iríamos desistir, não importa o que acontecesse. E eu quebrei essa promessa. Eu a decepcionei. Não. Eduardo a puxou para mais perto. Você fez o que precisava fazer. Você sobreviveu. Você criou uma filha linda. Você manteve a dança viva do único jeito que conseguiu. Helena ficaria orgulhosa de você. Clara desabou. Todas as emoções que ela havia guardado por anos finalmente explodiram. Ela chorou nos braços de Eduardo. Chorou pela amiga perdida. Pelo talento desperdiçado. Pelas escolhas impossíveis. Por tudo que poderia ter sido diferente. E Eduardo segurou ela. Porque ele entendia. Ele entendia cada lágrima, cada arrependimento, cada dor. Eles ficaram assim por longos minutos. Dois desconhecidos conectados por uma mulher que ambos amaram. Por um passado que nenhum dos dois conseguia deixar para trás. Quando Clara finalmente se afastou, limpando o rosto, ela olhou para Eduardo com uma determinação nova nos olhos. Eu vou dançar por ela, pela promessa que eu quebrei, para honrar a memória dela do jeito que ela merece. Eduardo assentiu, segurando as mãos dela. Então vamos fazer isso juntos, por Helena e por nós. Clara respirou fundo. Depois, ela se posicionou novamente. Eduardo fez o mesmo. A música recomeçou. E dessa vez,
Quando eles dançaram, não eram mais dois estranhos. Eram duas almas partidas tentando se curar através da arte que os conectava. Eram duas pessoas honrando uma promessa. E pela primeira vez, a dança não doeu. Ela libertou. Os ensaios se tornaram algo mais do que apenas preparação para uma apresentação. Todas as noites, depois que Clara terminava seu turno, ela voltava ao salão reservado. Eduardo já estava lá, esperando. E por 2 horas, eles dançavam. Não apenas os passos, mas as memórias, as dores, as esperanças. A cada encontro, a conexão entre eles se aprofundava. 1 semana depois da revelação sobre Helena, Clara entrou no salão mais cedo que o normal. Eduardo estava sentado no chão, de costas para a porta, olhando para a foto que ela havia deixado com ele. Você sabia que Helena queria abrir uma escola de dança? Ele disse sem se virar. Clara parou na entrada. Sabia. Ela falava disso o tempo todo. Dizia que ia ser um lugar onde talento importasse mais que dinheiro. Ela tinha tudo planejado. Eduardo passou o dedo pela foto. Depois que ela se foi, eu arquivei o projeto. Não conseguia olhar para aqueles papéis sem sentir como se tivesse falhado com ela. Clara caminhou devagar até ele e se sentou ao lado. Você não falhou. Você amou ela. E isso é mais do que muita gente tem a vida inteira. Eduardo finalmente olhou para Clara. E você? Depois que teve Isabela, nunca pensou em voltar? Clara soltou uma risada triste. Pensar? Eu pensava todo dia. Mas querer e poder são coisas muito diferentes. Ela abraçou os joelhos. Eu mal conseguia pagar aluguel. Como eu ia pagar aulas? Como ia ter tempo para ensaios quando precisava trabalhar em 2 empregos só para colocar comida na mesa? Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois, ele falou com cuidado. E se eu te oferecesse uma bolsa? Para você. Para estudar de novo. Para voltar. Clara virou a cabeça bruscamente. Eduardo, escuta, eu tenho contatos. Conheço professores excelentes. Posso... Não. Clara o cortou. A voz firme. Eduardo piscou surpreso. Por quê? Porque eu não quero ser o seu projeto de caridade. Ela se levantou, cruzando os braços. Eu não quero que você olhe para mim e veja a amiga pobre da sua esposa que você precisa salvar. Não é isso. Então o que é? Clara se virou para encará-lo. Por que você está fazendo tudo isso? Me oferecendo coisas, me dando atenção. É culpa? É pena? Eduardo se levantou também, dando um passo à frente. É admiração. A voz dele saiu alta, carregada de emoção. Você não entende? Eu passei anos enterrado na minha própria dor, achando que nada mais importava. E então, eu vi você. Vi uma mulher que perdeu tudo, assim como eu, mas que ainda assim levanta todo dia, que trabalha até se esgotar, que ensina crianças a sonhar mesmo quando o mundo inteiro diz que sonhar não paga conta. Ele fez uma pausa. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, e eu não quero te salvar. Eu quero aprender com você. Clara ficou sem palavras. As lágrimas voltaram aos olhos dela. Eu não sou forte. Ela sussurrou. Eu finjo. Finjo para Isabela. Finjo para o mundo. Mas por dentro, eu estou quebrada. Então somos 2. Eduardo disse suavemente. O silêncio entre eles era denso, carregado. Clara limpou as lágrimas com o dorso da mão. Tá bom, vamos dançar. É para isso que estamos aqui. Eles se posicionaram. A música começou, mas dessa vez havia algo diferente. Uma tensão. Uma química que não estava ali antes. Quando Eduardo a puxou para mais perto, Clara sentiu o coração acelerar. Quando ele girou ela, seus olhos se encontraram. E por um momento, nenhum dos dois conseguiu desviar o olhar. Você está dançando melhor, Eduardo disse baixinho. Você também, Clara respondeu, a voz rouca. A música continuou. Eles se moviam como se tivessem feito isso a vida inteira. Como se fossem 2 pedaços que finalmente encontraram o encaixe perfeito. Quando a música terminou, eles ficaram parados, ofegantes, ainda de mãos dadas. Clara, Eduardo começou. A porta do salão se abriu bruscamente. Ambos se afastaram rapidamente. Uma mulher entrou, elegante, perfeitamente arrumada, olhos frios avaliando tudo. Era Camila Fontana, uma das principais investidoras do resort. Eduardo, estava te procurando.
Ela disse com um sorriso forçado, mas os olhos dela estavam fixos em Clara. Não sabia que estava ocupado. Eduardo limpou a garganta. Camila, não esperava você hoje. Vim trazer os contratos para o novo projeto. Ela caminhou até ele, ignorando completamente Clara. Mas vejo que você encontrou uma nova distração. A palavra saiu carregada de veneno. Clara sentiu o sangue subir ao rosto. Ela conhecia aquele tom. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que recebia toda vez que alguém do mundo de Eduardo a via. Eu sou a parceira de dança dele, Clara disse, levantando o queixo. Camila a olhou de cima a baixo, o desprezo mal disfarçado. Claro, parceira de dança. Ela virou para Eduardo. Você está mesmo planejando se apresentar com ela no evento beneficente? Sim, Eduardo respondeu firme. Camila riu. Uma risada aguda, falsa. Eduardo, querido, você tem noção do ridículo que isso vai ser? As pessoas vão falar, vão rir. Você é um empresário respeitado. E ela olhou para Clara com desdém. Ela é uma funcionária. Clara deu um passo à frente, os punhos cerrados. Eu tenho nome, Clara Santos. E eu posso não ter o dinheiro ou o sobrenome de vocês, mas eu tenho dignidade e talento. E isso ninguém tira de mim. Camila arqueou uma sobrancelha. Que fofo. Ela tem personalidade. Ela se virou para Eduardo novamente. Espero que você saiba o que está fazendo. Porque quando isso explodir na sua cara, não diga que não te avisei. Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era pesado. Clara estava tremendo de raiva. Eduardo passou a mão pelo cabelo, claramente frustrado. Clara, Ela está certa. Clara o cortou, a voz fria. O quê? Não. Está sim. Clara pegou a mochila. As pessoas vão rir. Vão me humilhar. Vão destruir a sua reputação, porque eu não pertenço a esse mundo. Para com isso. Eduardo segurou o braço dela. Você pertence a qualquer lugar que você quiser estar. E se alguém não enxerga isso, o problema é deles, não seu. Mas eu não posso te arrastar para baixo comigo. Clara gritou, as lágrimas finalmente escorrendo. Você tem um império, uma reputação. E eu sou ninguém. Uma faxineira com um sonho impossível. Eduardo a puxou para mais perto, segurando o rosto dela com as duas mãos. Você escuta o que eu vou te dizer agora. E escuta bem. A voz dele estava firme, intensa. Reputação não vale nada se for construída em cima de mentiras. Se for construída em cima de olhar para baixo para pessoas que são melhores do que eu em todos os sentidos. Ele limpou as lágrimas do rosto dela com o polegar. Eu passei anos escondido, com medo de sentir, com medo de viver. E você me mostrou que ainda existe algo dentro de mim que vale a pena. Então não me peça para desistir. Não agora. Clara soluçou, fechando os olhos. Eu tenho tanto medo. Eu também. Eduardo admitiu. Mas a gente enfrenta esse medo juntos. Clara abriu os olhos. Olhou para aquele homem que semanas atrás era apenas mais um bilionário distante. E viu alguém real, alguém quebrado, alguém tentando se curar, assim como ela. Juntos. Ela repetiu baixinho. Eduardo sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Juntos. Eles ficaram ali, parados no meio do salão, segurando aquele momento. Porque ambos sabiam que o pior ainda estava por vir. Mas pela primeira vez, nenhum dos dois estava sozinho. E isso fazia toda a diferença. A notícia se espalhou como fogo. Eduardo Monterrey, o bilionário intocável que recusava todas as danças há anos, ia finalmente se apresentar. E não com qualquer socialite ou empresária, mas com uma funcionária da limpeza. Os convites para o evento beneficente se esgotaram em horas. Todos queriam ver, todos queriam julgar. Na noite da apresentação, o salão principal do Resort Montevista estava lotado. Centenas de convidados circulavam entre taças de champanhe e sorrisos afiados. Mas todos os olhos estavam na porta, esperando. Nos bastidores, Clara estava paralisada. Ela olhava para o próprio reflexo no espelho do camarim improvisado. Usava um vestido simples que havia comprado numa loja de segunda mão. Nada comparado aos vestidos de grife que via pelas frestas da porta. Suas mãos tremiam. Mamãe, você está linda. Isabela estava sentada numa cadeira ao lado, balançando as pernas animada.
Ela usava um vestido pequeno que Clara havia costurado à mão. Clara se virou e se agachou na altura da filha, segurando o rostinho dela com carinho. Meu amor, eu preciso que você fique aqui com a tia Marina, tá bom? Não sai daqui. Marina, a coordenadora de eventos do resort e uma das poucas pessoas que havia sido gentil com Clara, acenou tranquilizadora. Pode deixar. Eu cuido dela. Clara beijou a testa de Isabela e se levantou. Respirou fundo. Estava na hora. Ela abriu a porta e seguiu pelo corredor que levava ao salão principal. Cada passo parecia mais pesado. Seu coração batia tão forte que ela achava que todos podiam ouvir. Quando entrou no salão pela entrada lateral, os sussurros começaram imediatamente. É ela, a faxineira. Que absurdo. Ele realmente vai fazer isso. Olha o vestido. Deve ter custado R$ 50. Que falta de respeito com todos nós. Clara manteve a cabeça erguida. Caminhou até a lateral do palco onde Eduardo estava esperando. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou. Você veio. Ele disse baixinho, o alívio evidente na voz. Eu prometi. Clara respondeu, mas a voz tremeu. Eduardo percebeu imediatamente. Ele segurou a mão dela. Ei, olha para mim. Ele esperou até que os olhos dela encontrassem os dele. Nada do que eles disserem importa. Nada. Hoje, a gente dança pela Helena. E por nós. Clara assentiu, tentando acreditar naquilo. A música começou a tocar. Era a hora. Eduardo subiu ao palco primeiro. Os aplausos educados ecoaram. Ele pegou o microfone, a postura impecável como sempre. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Como vocês sabem, hoje é uma noite especial. Ele fez uma pausa. Há anos eu não danço, desde que perdi alguém muito importante para mim. Mas recentemente eu reencontrei algo que achava que tinha perdido para sempre. Esperança. E essa esperança tem nome. Clara Santos. Ele estendeu a mão para fora do palco. Clara subiu os degraus. Os sussurros aumentaram. Ela podia sentir centenas de olhares julgadores queimando sua pele. Mas quando sua mão tocou a de Eduardo, algo mudou. Ela não estava mais sozinha. Eles se posicionaram no centro do palco. A música começou. Uma valsa suave e melancólica. Nos primeiros segundos, tudo que Clara conseguia ouvir eram os sussurros, os risos abafados, os julgamentos. Mas então, Eduardo a puxou mais perto e sussurrou no ouvido dela. Esquece eles. Dança comigo. Só comigo. E Clara fechou os olhos. Ela se entregou à música, aos movimentos, à memória de Helena que pairava entre eles como uma bênção silenciosa. Ela deixou tudo ir, o medo, a vergonha, a dor, e apenas dançou. E foi lindo. O salão inteiro ficou em silêncio. Porque por mais que quisessem zombar, por mais que quisessem desprezar, era impossível negar o que estava acontecendo naquele palco. Clara dançava como se tivesse nascido para aquilo. Cada movimento era fluido, gracioso, cheio de uma emoção crua que tocava até os corações mais fechados. Quando a música terminou, o silêncio foi absoluto. Clara e Eduardo ficaram parados, ofegantes, ainda de mãos dadas. Ela abriu os olhos lentamente, esperando o pior. E então, alguém começou a aplaudir. Era uma voz infantil. Clara virou a cabeça e viu. Isabela havia escapado do camarim. Ela estava parada na entrada do salão, aplaudindo com todas as forças, o rostinho brilhando de orgulho. Mamãe, você é a melhor bailarina do mundo! Marina correu atrás dela, tentando segurá-la, mas era tarde demais. Outras vozes se juntaram. Não as vozes da elite, mas as vozes das funcionárias do resort que estavam trabalhando naquela noite. Elas pararam o que estavam fazendo e aplaudiram. As cozinheiras, as garçonetes, as camareiras, todas elas aplaudindo Clara, uma das suas. A reação da plateia principal, porém, foi diferente. Camila Fontana se levantou, o rosto distorcido de desdém. Que circo ridículo. Ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Eduardo, você realmente acha que isso é apropriado? Transformar um evento beneficente numa apresentação de caridade pessoal? Outras vozes se juntaram. É constrangedor. Ele perdeu o juízo.
Isso é desrespeitoso com todos nós. Clara sentiu as lágrimas queimarem. Ela soltou a mão de Eduardo e deu um passo para trás. Eu não deveria ter vindo. Ela sussurrou. Mas Eduardo não soltou. Ele a puxou de volta e se virou para a plateia. Pegou o microfone novamente. A voz que saiu era firme, poderosa. Vocês querem saber o que é constrangedor? Ele varreu o salão com o olhar. Constrangedor é estar num salão cheio de pessoas que se dizem filantrópicas, que vêm para eventos beneficentes, mas que não conseguem enxergar valor numa mulher que trabalha 16 horas por dia para dar dignidade à filha. Ele fez uma pausa. Constrangedor é julgar alguém pela roupa que veste ou pelo trabalho que faz, quando essa pessoa tem mais talento, mais coragem e mais caráter do que todos nós juntos. O silêncio era cortante. Minha falecida esposa, Helena, acreditava que arte não era privilégio, era direito. Ela sonhava em criar um espaço onde talento importasse mais que sobrenome, mais que dinheiro. Eduardo olhou para Clara, e essa mulher ao meu lado manteve esse sonho vivo, sozinha, sem apoio, sem reconhecimento. Ela ensina crianças carentes a dançar de graça todos os fins de semana. Ela dá esperança para quem não tem nada. Ele se virou para a plateia novamente. Então, se vocês querem me julgar por honrar uma mulher assim, julguem. Mas saibam que estão revelando muito mais sobre vocês do que sobre ela. Camila cruzou os braços, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Não, ele respondeu firme. Eu só me arrependo de ter demorado tanto para fazer o que é certo. Ele desceu do palco, levando Clara pela mão. Caminhou diretamente até onde Isabela estava. A menina correu e abraçou a mãe com força. Mamãe, você foi perfeita. Clara se ajoelhou, abraçando a filha, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. Eduardo se agachou ao lado delas. Clara, ele esperou ela olhar para ele. Eu tenho uma proposta para você. Uma proposta de verdade. Ela limpou as lágrimas confusa. O quê? Eu quero que você seja a diretora artística do novo projeto do resort, o Centro Cultural Helena Monterrey. Um espaço dedicado à dança, para todos, sem exceção. Ele fez uma pausa. Você vai ter autonomia completa, salário justo, e Isabela terá bolsa integral. Não como favor, mas como investimento. Porque vocês duas merecem. Clara ficou sem ar. Eduardo, não é caridade. Ele cortou. É parceria. É reconhecimento. É justiça. Clara olhou para ele, para a filha nos braços, para as funcionárias que ainda aplaudiam ao fundo, para a vida que poderia ter. E pela primeira vez, ela não teve medo de aceitar. Sim, ela disse, a voz firme. Sim, eu aceito. Eduardo sorriu. Um sorriso verdadeiro, completo. E enquanto a elite resmungava e se retirava ofendida, as pessoas que realmente importavam celebravam. Porque naquela noite, justiça havia sido feita. E 2 corações quebrados haviam encontrado um caminho de volta para a luz. Juntos. 3 meses depois daquela noite. Clara acordou antes do amanhecer. Não porque precisava chegar cedo ao trabalho de faxina, mas porque pela primeira vez na vida, ela estava ansiosa por um motivo diferente. Um motivo bom. Hoje era o dia da inauguração do Centro Cultural Helena Monterrey. Ela se levantou devagar, tentando não acordar Isabela, que dormia ao lado na cama pequena do apartamento. Olhou ao redor. Ainda o mesmo apartamento simples. As mesmas paredes descascadas. A mesma geladeira barulhenta. Mas algo havia mudado. Ela havia mudado. Clara preparou café e sentou-se à pequena mesa da cozinha. Em cima dela estava o contrato. Ela o pegou, ainda incrédula. Seu nome. Seu nome impresso em letras oficiais. Clara Santos, diretora artística. Ela passou os dedos sobre as palavras, sentindo cada letra como se fosse um sonho que poderia desaparecer a qualquer momento. Mas não era sonho, era real. Mamãe? Isabela apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. Já é hora de ir? Clara sorriu, abrindo os braços. A menina correu e se jogou no colo dela. Ainda não, meu amor. Mas hoje é um dia muito especial. Você sabe o que vai acontecer hoje? Isabela assentiu animada. A gente vai para o nosso castelo de dança. Clara riu, apertando a filha contra o peito. Castelo de dança.
Era assim que Isabela chamava o Centro Cultural desde que viu os primeiros desenhos do projeto. Isso mesmo. E você sabe o que mais vai acontecer hoje? O quê? Você vai começar suas aulas de verdade, com professores de verdade, em salas de verdade. Clara segurou o rostinho da filha. Seu sonho está se realizando, Isabela. Nosso sonho. A menina abraçou a mãe com tanta força que Clara sentiu as lágrimas queimarem. Anos de luta, anos de sacrifício, anos de se perguntar se valia a pena continuar. E agora, finalmente, a resposta estava ali, nos braços dela, no sorriso dessa criança. Sempre valeu. Horas depois, quando chegaram ao Centro Cultural, Clara parou na entrada e apenas observou. O prédio era lindo, moderno, mas acolhedor. Janelas enormes que deixavam o sol entrar. E na fachada, em letras elegantes, Centro Cultural Helena Monterrey, onde todo talento merece brilhar. É lindo, mamãe. Isabela sussurrou ao lado dela, segurando sua mão. É, Clara concordou, a voz embargada. É perfeito. Elas entraram. O saguão principal estava sendo preparado para a cerimônia. Flores, cadeiras, um pequeno palco. Mas o que chamou a atenção de Clara foram as pessoas. Havia uma fila enorme do lado de fora. Pais com crianças, adolescentes nervosos, famílias humildes carregando esperança nos olhos. Todos ali porque finalmente existia um lugar que os aceitava, que os via. Clara! A voz de Eduardo ecoou pelo saguão. Ela se virou e o viu descendo as escadas principais. Ele sorria. Aquele sorriso que ela havia aprendido a reconhecer. O sorriso de alguém que também estava se curando. Você veio cedo, ele disse parando na frente dela. Não consegui dormir, Clara admitiu. Ainda parece irreal. Eduardo olhou ao redor, as mãos nos bolsos. Para mim também, mas está acontecendo. Helena finalmente tem o legado que merecia. E você? Ele olhou diretamente para Clara. Você está exatamente onde sempre deveria ter estado. Antes que Clara pudesse responder, Marina apareceu correndo com uma prancheta. Desculpa interromper. Clara, preciso de você para revisar a programação das aulas. E Eduardo, o prefeito acabou de confirmar presença na cerimônia. Os próximos minutos foram um turbilhão. Clara revisou horários, conheceu professores, conferiu salas. E a cada passo que dava por aquele lugar, ela sentia algo crescer dentro do peito. Algo que ela não sentia há muito tempo. Pertencimento. Quando finalmente chegou a hora da cerimônia, o saguão estava lotado. Mais de 200 pessoas apertadas nas cadeiras. Câmeras de TV local, jornalistas, mas principalmente famílias. Famílias reais, com sonhos reais. Eduardo subiu ao palco primeiro, a postura impecável. Mas havia algo diferente nele agora. Uma leveza, uma paz que não estava ali meses atrás. Boa tarde a todos. Ele começou, o microfone amplificando sua voz pelo saguão. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por acreditarem neste projeto. Mas principalmente obrigado por provarem que ainda existem pessoas que entendem o verdadeiro valor das coisas. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo a multidão. Há alguns meses, eu era um homem perdido. Rico, sim. Bem-sucedido, talvez. Mas perdido. Preso num passado que eu não conseguia deixar ir. Minha esposa, Helena, era uma mulher extraordinária. Uma dançarina, uma sonhadora. E quando eu a perdi, eu jurei que nunca mais tocaria em nada relacionado à dança. Porque doía demais. A emoção na voz dele era palpável. Mas então, numa noite que parecia igual a todas as outras, eu vi algo. Vi uma mãe ensinando sua filha a dançar nos bastidores de um evento. E aquele momento simples, quebrou todas as paredes que eu havia construído. Porque me lembrou de algo que Helena sempre dizia. A arte não é privilégio. É direito. É oxigênio. E todos merecem respirar. Ele olhou para Clara, que estava sentada na primeira fileira ao lado de Isabela. Esta mulher aqui, Clara Santos, me ensinou algo que eu havia esquecido. Ela me ensinou que o maior legado que podemos deixar não é uma fortuna, não é um império, é esperança, é oportunidade. É olhar para alguém que o mundo ignorou e dizer: você importa, seu talento importa,
Seu sonho importa. Ele estendeu a mão. Clara, por favor, venha aqui. Clara sentiu as pernas tremerem. Isabela apertou sua mão e sussurrou. Vai, mamãe. Você consegue. Clara se levantou. Subiu ao palco. E quando pegou o microfone das mãos de Eduardo, ela olhou para todas aquelas pessoas. Viu seus medos, suas lutas, suas esperanças. E finalmente encontrou sua voz. Eu não nasci privilegiada. Clara começou, a voz firme apesar das lágrimas que já começavam a cair. Eu nasci numa família humilde, trabalhadora, honesta, mas sem recursos. Quando eu descobri que adorava dançar, eu tinha 7 anos. Assisti uma apresentação gratuita numa praça. E algo dentro de mim acendeu. Algo que eu nem sabia que existia. Ela limpou as lágrimas rapidamente. Eu treinei sozinha por anos. Assistia vídeos na biblioteca pública. Copiava movimentos. Dançava descalça até meus pés sangrarem. Porque eu não tinha dinheiro para aulas. Não tinha dinheiro para sapatilhas. Mas eu tinha fogo. Eu tinha determinação. E eventualmente eu consegui uma bolsa. Entrei numa escola. Conheci minha melhor amiga, Helena. O nome ecoou pelo saguão. Eduardo fechou os olhos por um momento. Helena era luz pura. Clara continuou, a voz quebrando. Ela era talentosa, gentil. E ela acreditava, com cada fibra do ser dela, que todo mundo merecia dançar. Nós prometemos uma à outra que nunca desistiríamos. Não importava o que acontecesse. Nós íamos levar arte para o mundo. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas a vida aconteceu. Eu engravidei, sozinha, sem apoio. E de repente eu não era mais a dançarina promissora. Eu era só mais uma estatística. Mais uma mãe solteira lutando para sobreviver. Ela olhou para Isabela. Eu larguei tudo. Larguei a dança. Larguei o sonho. Larguei a promessa. Porque minha filha precisava comer. Precisava de um teto. E dança não paga a conta. O silêncio era absoluto. Cada pessoa ali estava pendurada em cada palavra. Eu carreguei culpa por anos. Culpa por ter falhado, por ter desistido, por ter decepcionado minha amiga. As lágrimas escorriam livremente agora. E então, numa noite comum, enquanto eu limpava um salão vazio, eu deixei minha filha dançar. Apenas dançar. Porque ela ama, assim como eu amava. E alguém viu. Eduardo viu. E ele não viu uma faxineira. Ele viu uma mãe dando para sua filha o único presente que podia dar. Esperança. Clara limpou o rosto, a voz ficando mais forte. Este lugar não é sobre mim. Não é sobre Eduardo. Não é nem sobre Helena, embora seja em honra dela. Este lugar é sobre cada criança aqui que foi rejeitada, sobre cada família que foi ignorada, sobre cada talento que foi desperdiçado porque ninguém deu uma chance. Ela ergueu o queixo. Hoje isso muda. Hoje nós dizemos, você merece. Seu sonho merece. E nós vamos lutar por você. O saguão explodiu em aplausos. Não eram aplausos educados. Eram aplausos de almas tocadas, de vidas mudadas, de esperanças renovadas. Isabela correu para o palco e abraçou a mãe com força. Eduardo se juntou a elas. E por um momento, os três ficaram ali. Uma família improvisada, construída sobre dor, mas sustentada por amor. Horas depois, quando a cerimônia terminou e as primeiras aulas começaram, Clara ficou na porta de uma das salas principais. 20 crianças dançavam. Isabela estava entre elas, radiante. Seus movimentos eram desajeitados ainda, mas cheios de paixão, de alegria pura. Ela é igualzinha a você, Eduardo disse ao lado de Clara. Ela é melhor do que eu. Clara respondeu, sorrindo. Porque ela tem o que eu nunca tive. Oportunidade, apoio, amor. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois, ele falou baixinho. Clara, eu preciso te dizer uma coisa. Ela se virou para ele. O quê? Ele hesitou, como se estivesse reunindo coragem. Eu sei que tudo isso começou por causa da Helena, por causa do passado. E eu sempre vou amar ela. Sempre. Ele olhou diretamente nos olhos de Clara. Mas você me ensinou a viver de novo. Me ensinou que honrar quem perdemos não é ficar preso no passado. É viver. É amar de novo. É ser grato por ainda estar aqui. Clara sentiu o coração acelerar. Eduardo,
Eu não estou pedindo nada. Ele continuou rapidamente. Só quero que você saiba. Você mudou minha vida. E eu quero continuar mudando. Com você, se você quiser. Clara sentiu as lágrimas voltarem. Mas dessa vez, eram lágrimas boas. Eu também quero. Ela sussurrou. Eduardo sorriu. Aquele sorriso que iluminava tudo ao redor. E sem pensar duas vezes, ele a puxou para perto e a beijou. Foi um beijo suave, respeitoso, cheio de promessas de futuros ainda não escritos. Quando se afastaram, ouviram uma risada infantil. Isabela estava parada na porta da sala, as mãos na cintura, um sorriso sapeca no rosto. Eu sabia, ela gritou. Autumn, eu disse para a tia Marina que vocês iam namorar. As outras crianças correram para a porta rindo e fazendo barulho. Clara e Eduardo riram também, porque aquele era o momento perfeito. 6 meses depois da inauguração, o Centro Cultural Helena Monterrey já era referência na cidade. O Centro Cultural Helena Monterrey estava irreconhecível, não porque havia mudado fisicamente, mas porque estava vivo. Mais de 400 alunos, 10 professores, aulas em todos os horários e uma lista de espera que crescia a cada dia. Clara chegava todo dia às 7 da manhã, não porque era obrigada, mas porque amava. Amava ver aquele lugar se transformando em exatamente o que Helena havia sonhado. Um refúgio, um espaço sagrado onde talento era mais importante que qualquer outra coisa. Eduardo passava todas as tardes ali. Não mais como dono, mas como parceiro, como companheiro. Ele e Clara haviam construído algo lindo. Não apenas o centro cultural, mas uma vida. Juntos. E Isabela? Isabela dançava. Em todos os palcos, em todas as apresentações. Com o talento que herdou da mãe e a oportunidade que ambas nunca imaginaram ter. Naquela noite, havia uma apresentação especial. O primeiro recital anual do centro. O teatro estava lotado. Pais orgulhosos, crianças nervosas. E nas primeiras fileiras, Clara e Eduardo sentados lado a lado. Quando as luzes se apagaram e a música começou, Isabela entrou no palco. Pequena, delicada, mas brilhando. E ela dançou. Dançou como se tivesse nascido para aquilo. Como se a arte corresse em suas veias. E quando terminou, quando a última nota ecoou e ela fez a reverência final, o teatro inteiro se levantou. Clara chorava. Eduardo também. Porque aquele não era apenas o sonho de uma criança se realizando. Era a redenção de uma promessa quebrada. Era a cura de 2 almas partidas. Era a prova de que segundas chances existem. Depois do recital, Clara ficou sozinha no palco vazio. As luzes já estavam sendo desligadas. O teatro esvaziando. Mas ela precisava daquele momento. Ela fechou os olhos e sussurrou para o vazio. Helena, eu cumpri a promessa. Demorou. Eu caí, eu me perdi, mas eu voltei. E agora centenas de crianças vão ter a chance que nós tivemos, a chance que sua generosidade tornou possível. Ela sorriu através das lágrimas. Obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma. E naquele momento, Clara sentiu uma presença, um calor, como se sua amiga estivesse ali, sorrindo, orgulhosa, dizendo que tudo sempre fez sentido. Eduardo apareceu na porta do teatro. Você está bem? Clara se virou, limpando as lágrimas. Estou mais do que bem. Ela caminhou até ele. Eu estou completa. Ele a puxou para um abraço. E ficaram ali. 2 sobreviventes. 2 almas que se encontraram no lugar mais improvável. E construíram algo eterno. A ver, Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos... no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad, necesitamos
Para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, например, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. Например, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему
к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь год. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может.
да? Ну, типа, он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,